Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez com vocês com Café com Saúde, trazendo hoje uma convidada super especial, muito amiga, minha companheira de profissão, que é a Mariana Teles, que é ginecologista, mas hoje vocês vão se surpreender com a nossa entrevista. Tenho certeza que ela vai contar muita coisa que vocês não sabem. Fica aí comigo que já vamos começar. Então, estamos aqui com a doutora Mariana Teles. Seja bem-vinda, Muito Mari! obrigada, Patrícia. Doutora Mariana Teles é uma médica ginecologista já bem conceituada aqui na nossa cidade. E hoje ela vem nos brindar com a sua expertise, trazendo para nós uma novidade dentro da ginecologia. Uma coisa que talvez vocês não saibam, que é falar sobre a ginecologia com uma visão da saúde integrativa. Essa visão, ela traz um olhar global da saúde da mulher. E isso é muito importante para todas nós. Então, eu vou deixar aqui com a Mari, que ela vai nos contar o que se trata essa medicina integrativa focada na ginecologia. Mari, fala pra gente. Então, Patrícia, a medicina funcional integrativa, ela é uma medicina que justamente o nome já fala, funcional, de avaliação da função de cada órgão do corpo integralmente. O que significa integralmente, né, para entender? É que, por exemplo, uma patologia, como a ginecologia do sistema reprodutivo, a gente não deve visar só a parte reprodutiva, a gente tem que avaliar o corpo como um todo. Isso é uma ideia muito interessante, essa abordagem, porque a gente sente falta, né? Afinal, o ginecologista ele acaba sendo clínico, ele acaba sendo psicólogo, Sim. Ele acaba sendo tudo da mulher, né? Então, nada mais justo do que ter esse olhar geral e global para trazer a melhoria de todo o sistema funcional da saúde feminina. Sim. E deixa eu te perguntar, você falou aí sobre essa questão, como foi para ti enxergar essa medicina integrativa, sair da ginecologia e passear por esse outro universo? Quanto mais você estuda sobre alguma patologia, um sistema, principalmente sistema reprodutivo, né? Trabalhando com mulheres que tentam engravidar, trabalhando com grávidas, com mulheres com doenças endócrinas da ginecologia, a gente vê que não adianta só pensar no órgão, a gente tem que pensar no cérebro, pensar no intestino, pensar no coração, pensar no endotélio, pensar no sistema imune. E aí eu ficava um pouco assim meio parada, muito só naquela região e sentindo que eu precisava estudar mais, que eu precisava voltar, como se fosse voltar na faculdade e voltar lá para, muitas vezes, para entender melhor uma reumatologia, por exemplo, para entender a neurologia, a psiquiatria, para entender a cascata do colesterol. Então, isso daí foi me incentivando. E aí, quando você se torna curiosa, você acaba que vai procurando, né? Eu passei pela cardiologia, já passei pela psiquiatria, pela neuro, eu passei pela endócrino. Então, isso é maravilhoso. Nossa, você estudar de novo e Isso entender. você traz para a ginecologia a hora do teu atendimento e consegue entender muito mais, né? Exatamente. O problema que a paciente está te mostrando, do que ela está referindo, Sim. E acaba linkando com o atual queixa dela. Com a atual queixa. Isso traz um universo muito grande, tanto para a paciente, eu acho que facilita, né, para o médico, facilita para a paciente, porque ela acaba sendo entendida de uma maneira geral. Eu tenho visto muito essa aplicação nos casos das pacientes da fase do climatério. Me explica um pouquinho o que a medicina integrativa pode fazer em benefício dessas mulheres nessa fase da vida. A gente sabe que a queda do estradiol, ela começa a correr principalmente a partir dos 35 anos, né? Isso. E aí, depois dos 40 mais ainda, que é justamente quando a mulher entra na menopausa, que pode variar aí, as brasileiras vai de 45 a 53 anos, mais ou menos. E essa queda do estradiol, ela não simplesmente, ela não só gera os fogachos, ela só não gera irritabilidade. A queda do estradiol, ela inflama a mulher, ela prejudica o coração, a queda do estradiol prejudica o endotélio da mulher, prejudica o osso, prejudica o cérebro, prejudica a memória, prejudica o músculo. E muitas vezes encaminham para colegas, não é que eu vou resolver o problema do coração, eu não vou resolver o problema de uma fibromialgia que ela tem, mas imagina mulheres com fibromialgia na menopausa. Se você não desinflama ela, se não você cuida da parte hormonal, se você não suplementa ela, se você não conversa sobre hábitos de vida, sobre estilo de vida, essa mulher ela vai
vai E cair. isso hoje é muito importante, né, gente? O estilo de vida. É, E a gente tem dificuldade de fazer a paciente entender, muitas vezes, que isso é inerente ao tratamento. Não adianta lá, porque eu estou sentindo tantas e tantas coisas. Às vezes é por essa razão que os hormônios, pura e simplesmente aplicados na terapia, não resolvem não resolve integralmente integralmente. as queixas dela, É, né? exatamente. E o que vocês têm usado para apoiar essa fase e o que tem usado de benefício para, junto com a terapia hormonal, quando ela Sim. opta, fazer uma melhora mais positiva nesses casos? Olha, vou te dar um exemplo assim, a maioria dos pacientes que chegam nessa fase da menopausa, elas têm a irritabilidade, elas têm a dificuldade de qualidade de sono, Isso. aí muitas vezes o cortisol alterado. Então eu até falo para os pacientes, não adianta eu te mandar amanhã para uma academia e aí tu vai ter que malhar, segurar ferro, se tu teve uma noite de sono mal dormida. Uma das coisas que eu começo é a melhorar a qualidade de sono. Pelo Uhum. menos para mim, eu, Mariana, sou uma pessoa que eu tenho que dormir 8 horas por dia. Se eu não dormir 8 horas, eu posso ficar 24 horas sem comer, mas se eu ficar 8 horas sem dormir direto, eu fico horrível. Né? E a personalização, né? Você entender a paciente, você entender personalizar mesmo a medicina cada vez mais personalizada para entender qual é a principal queixa dela e o que está levando ela a piorar essa queixa. Às vezes são necessidades diferentes, né? A gente trabalha com mulheres que às vezes tem mais fogacho, a outra não tem, tem mais queda de libido, a outra não tem. Sim. E aí você foca, então, nas necessidades individuais, trabalhando Individuais. exatamente a melhoria de cada ponto desse. Melhor de cada ponto. E aí, Patrícia, aí, por exemplo, o sono, aí uma coisa que é uma vertente assim, da integrativa que eu tenho aprendido muito esse ano a suplementar. A gente acha que sabe suplementar. Mas a gente, não é assim, suplementar não é só meter um ferro, uma vitamina D, uma B12, tá tudo bem. Não adianta você suplementar uma pessoa que está inflamada, que está com a microbiota toda alterada. Isso, fala disso, porque é uma curiosidade muito de Não muita adianta, gente tem essa dúvida. tem paciente que fala bem assim, não, eu passo 3 dias sem fazer cocô e é Uhum. normal. Gente, não tem como, a gente tem que fazer cocô todo dia, tá entendendo? A gente tem que dormir todo dia. Então, quando você começa a ajustar essas coisinhas mínimas, é impressionante. O hormônio dá certo, a vitamina dá certo, ela já tem energia para ir fazer uma atividade física, energia para ter uma vida sexual É ativa. como se esse processo inflamatório impedisse eu trabalhasse contra Contra. o efeito do hormônio. Contra, o cortisol vai lá para cima e tudo. Uhum. Aí aquela cascata. E aí é justamente isso que é a função integrativa. E o que te motivou, assim, você, Mariana, para buscar essa nova ideia de trazer para cá, junto aos teus pacientes, as tuas pacientes da ginecologia, a, o olhar mais carinhoso, mais abrangente da medicina integrativa? Como ginecologista, né, eu fiquei vendo assim que eu via muitos colegas que se especializavam muito numa área e se tornavam cada vez mais especialistas. E as minhas próprias pacientes falavam, doutora, não tem mais ginecologista que trabalha com a base. Aquele ginecologista que vai cuidando de todo mundo da família, como eram os médicos antigos. Pois O meu é. avô era assim, né? O meu tio Renato Sim. também era assim. O tio Renato cuidava de todo mundo, eu tô rindo, mas cuidava da família inteira. E aí eu acho que eu tenho essa vontade assim de cuidar mais integralmente. Foi uma coisa mais assim Pessoal. pessoal minha. E aí, como ginecologista, não tem como, né? Eu tenho pacientes hoje em dia que estão envelhecendo comigo, que eu cuidei numa época mais jovem, que agora já estão, que eu fiz o parto pré-natal, que estão de repente entrando na menopausa, estão na transição menopausal comigo. E aí eu fiquei vendo cada vez mais que eu precisava me tipo, dizer, não é nem atualizar, porque a gente se atualiza sempre, né? Sim. Mas eu precisava expandir um pouco meus pensamentos para melhorar a qualidade do atendimento para meus pacientes. Até porque a minha consulta, eu não consigo mais atender uma paciente em 30, 40 minutos. A minha consulta está se tornando 1h15 a 1h30. Porque para Porque você você tem que entender tudo entender isso, tudo que está eu acontecendo, né? converso, Patrícia, sobre rotina de trabalho. E aí, É. quando você entra na sexualidade da mulher, você entra numa coisa que. Você vai, sexualidade? Ah, eu tô com a libido baixa, mete testosterona. Não é isso. Muitas vezes você vai entender que tem mulheres que tiveram
assédios quando crianças foram assediadas, tem muitas histórias, tem pessoas que têm vaginismo, nem sabe. Então você vai galgando aí, uma razão, muito, às vezes, bem antiga para aquele problema que ela está apresentando exatamente. no momento. E aí foi isso, foi uma questão pessoal mesmo que me motivou. E eu te juro, eu estou na melhor fase de vida. E eu vou te falar uma coisa, isso não ajudou só minhas pacientes. Então é a melhor pausa. A melhor pausa. A melhor pausa, gostei. E aí, não somente eu ajudo minhas pacientes, tem me ajudado a mim mesma, porque eu estou na menopausa, entrei na menopausa esse ano, eu tenho 48 anos, eu estava acima do peso, em torno de 10 a 12 quilos. Sim, você tá ótima, você está fantástica. E aí, isso, a própria medicina tem ajudado também a minha família, a mim e a minha família. Lá em casa, assim, é muito bom você mudar a alimentação da família, os hábitos de vida, você suplementar todo mundo e então, ter prática de fazer exames. Tu aprendeu, tu conheceu, trouxe o conhecimento e aplicou em ti mesma e serviste como exemplo para você demonstrar para tuas pacientes que o caminho é esse, né? O caminho é esse, exatamente. Que você pode mudar teu estilo de vida, que você pode suplementar para ficar melhor e que você pode fazer a reposição, quando cada uma pode, evidentemente, para melhorar de forma geral a sintomatologia, né? Mas agregando todo esse processo, né? Exatamente. Porque a maioria das pessoas tem uma dificuldade de entender que às vezes não é só o remédio, não é o comprimido que vai resolver a vida dela, não é o tratamento em si. É isso aí que a doutora está falando. É buscar lá atrás o que está fazendo mal a ela, entender a situação, contexto de vida, o contexto social, o contexto sexual, né? Às vezes elas não estão no casamento legal, elas vivem uma relação tóxica, né? Exatamente. E que isso ali acumula, acaba levando ela à depressão, acaba levando... E não tem remédio que resolva, né, Mari? Não tem. Quando o problema é intrínseco, não tem tratamento para isso, gente. Não vai ter remédio do psiquiatra que vai ajudar você a sair. Então, são essas mudanças, né? Então, a medicina integrativa olha para tudo isso. Olha mesmo. Olha profundamente. E quando a paciente deve começar a buscar esse olhar, Mari? A partir de que momento essa medicina integrativa pode ser inserida dentro do acompanhamento ginecológico, né? Sim. Que é a nossa área? Existe uma idade? Existe um momento? Como é? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Desde o feto. Olha que interessante, essa me surpreendeu. Olha, os próprios obstetras, eles deviam ver ter uma visão mais integrativa da importância dos hábitos de vida numa gravidez, da suplementação numa gravidez, dos cuidados, né? Tem muitos suplementos muito importantes, da nutrição. O obstetra tem que ter um nutricionista ali com ele do lado, porque a gente vê que muitas doenças neurológicas de criança, que a gente vê que tem aumentado mais, tem a ver com inflamação intestinal da mulher. Dentro do intrauterina. Que interessante. Então, a gente foi encontrado em fetos, né, já falecidos e fizeram biópsias, encontrado doenças intestinais já em fetos, de atração de microbioma. Olha como que louco isso. Inclusive células de endometriose já em fetos. Nossa! Então, de repente, isso pode justificar por que tem tanta mulher muito jovem que a gente descobre endometriose ali com 22, 23 anos, exatamente, né? E aí, então, ficar pensando, se o útero está inflamado, imagina o cérebro. Então, desde a medicina, o feto, a gente tem que visualizar o feto, né? A obstetra tem que ver as fases, não simplesmente ultrassom transnucencional, morfológica, tá tudo bem. E aí, a gente nasce aquela criança que de repente tem um TDAH, tem um autismo. Então, assim, eu mexo com as minhas pacientes na dor, né? Assim, falei assim, porque mais que agora a gente não quer uma criança que tenha um bom desenvolvimento cerebral, saudável, né? Que não tenha nenhum problema. Então, desde então, pediatria. A pediatria tinha que ter uma visão mais integrativa, que a gente sabe que muitas doenças de crianças, principalmente a funcional integrativa, ela fala muito sobre exposição à tela, ela fala sobre déficits nutricionais, que não adianta, e sobre nutrição, sobre a parte de industrializadas, tudinho. Isso daí repercute, Patrícia, depois numa adolescente que vai ter uma endometriose, vai ter uma SOP.
que vai ter, depois dos 20 e poucos anos, dificuldade para engravidar, uma tendência a ter infertilidade. Então, desde quando que a medicina integrativa tem que existir na vida da mulher? Eu falo, né? Sim, ela tinha que existir desde cedo. O pediatra já tinha que conversar sobre isso. Nossa, gente, muito importante essa fala da Mariana, porque justamente isso pode justificar aí muitas coisas que a gente tem encontrado no nosso dia a dia. Por que tem tanta gente jovem com patologias que não deveriam, que às vezes não faz parte daquela faixa etária, né? E eu gostei muito da tua questão em relação ao cuidado do pré-natal, essa visão de se olhar para a grávida e entender que ela precisa de uma atenção, de uma alimentação, de todo um processo para gerar uma criança realmente, verdadeiramente saudável, né? Não é saudável naquele momento que nasce. Sim. É o saudável para a vida toda, né? Desde lá, né? Já tá... É uma visão belíssima isso aí da medicina. Muito legal, adorei saber disso. Eu não tinha imaginado isso assim nessa profundidade, né? Em relação a patologias. A Patrícia tem uma paciente com 11 anos com endometriose e ela não menstruou ainda. Agora me explica como isso. Se a endometriose é ligada à menstruação. Ai, não, porque menstrua muito. Como que uma menina de 11 anos tem endometriose? Eu tenho feito também, é uma verdade, assim, diagnósticos com paciente de 16 anos, com paciente de 17 anos. Tive uma paciente com 15 anos que fez uma cirurgia, até irmã de um colega, de um aluno nosso, que precisou fazer uma oforectomia aos 15 anos por um endometrioma. Você acredita? 15 anos. Então, assim, são situações que a gente não tem uma justificativa médica plausível para isso, né? A medicina ainda não consegue entender. Né? Tem que ir cuidando, por exemplo, eu tenho umas pacientes com endometriose, eu falo, não é só supressão da menstruação, não é tu colocar um Implanon, Mirena, tomar um Dienogest ou usar uma gestrinona que vai resolver. Eu falo assim, a endometriose ela é tratada com 4 pilares. A supressão da menstruação ajuda porque melhora os teus sintomas, né? A suplementação aí isso eu aprendi mais na integrativa, o resveratrol, o uso da cúrcuma, a coenzima Q10, outros compostos assim, que são importantíssimos para diminuir a inflamação do útero, uso de probióticos, né? E aí a atividade física... Do útero e de onde estiver os focos da endometriose. É uma doença inflamatória, né? É uma doença sistêmica. Aí a nutrição... A nutricionista ela tem que estar lado a lado com a gente, porque a maioria das pacientes com endometriose elas têm intolerância, muitas a lactose, a glúten, a outros alimentos, e aí você melhorar uma parte nutricional menos inflamatória ajuda muito os sintomas dela. E a atividade física, algumas mulheres, eu vou 3 vezes por semana. Eu falei, sair 5 vezes por semana, para tu ver como talvez vai melhorar teus sintomas. E é impressionante como a atividade física melhora muito. Então, são os pilares importantíssimos que, quando você estuda mais integralmente, você consegue mais falar sobre isso, já fica meio ali no teu protocolo, no teu diagnóstico ali e no tratamento já entra isso, não é só simplesmente suprimir uma menstruação. Então isso é muito importante, né? Porque a gente às vezes se depara com questões em que a paciente, você faz o tratamento e ela não tem uma melhora significativa, ou essa melhora é parcial, né? E a gente não quer que ela vá para um tratamento cirúrgico ainda. Então tem que olhar e abrir, né? Para todo esse leque de opções aí que a doutora Mariana colocou, gente. Então faz todo o sentido, né? Então acho que está na hora da gente conversar, né? Trazer para os pacientes essas opções, essas novidades que existem dentro do universo da ginecologia. A ginecologia, graças a Deus, né, Maria, ela nos oferece uma gama, né, de olhares para aquela mulher. E eu acho que a medicina integrativa ela está chegando para ficar. E você está sendo uma das pioneiras, né, assim, que eu conheço. Acho que só você tem o olhar dentro da ginecologia. Eu sei que outros colegas o fazem, mas que são de outras especialidades. Sim. Né? Mas você tem esse cuidado voltado para a saúde da mulher. Então, gente, eu vou fazer essa deixa aqui para vocês, mulheres, né? E levar também esse olhar para toda a família. Mas as mulheres, elas merecem esse atendimento mais personalizado, esse olhar mais individualizado, porque muitas vezes a gente tem coisas por trás daquela patologia.
E é isso que a doutora Mariana colocou. Tem que tratar a inflamação do corpo como um todo, até para que os resultados do tratamento sejam relevantes, né? Então, Mari, eu estou super feliz de trazer Que você bom também, aqui. adorei, tá gostando. A gente aprende sempre alguma coisa com o colega, É, e isso que você traz realmente está se tornando um grande questionamento para muitos de nós, né? De também sim. entender um pouco sobre tudo isso. E você, como eu falei, você está sendo, acho que, uma das pioneiras dentro da ginecologia. Aproveita esse finalzinho, fala aí o que você gostaria de falar para o nosso público, de incentivar essa mulher a fazer uma consulta mais abrangente e fala esse finalzinho, a mensagem que você gostaria de deixar para todas elas. Tá bom. Muito obrigada, Patrícia. Estou adorando aqui. Olha que delícia aqui, muito confortável aqui, ambiente harmonioso. Adoro esses bate-papos, adoro É o bate-papo conversar. integrativo, Integrativo, Mari. é. Eu tenho, assim, só agradecer, assim, principalmente a Deus, né, e a minha saúde, a minha família, por estar nesse momento que é um momento maravilhoso da minha vida, que é a parte de sair da medicina mais tradicional e ir para a funcional integrativa. Isso não me tira a tradicional, a tradicional me ensinou muita coisa, sou filha da UFAM, né, amo a medicina tradicional, mas, assim, muitas vezes eu vi que eu precisava mais, e isso tem ajudado muito, assim, a mim, ao meu atendimento e às minhas pacientes. E, assim, a gente tem que pensar, a gente tem que ter propósito na vida, né? E o meu propósito é esse, cada vez garantir mais qualidade de saúde para a gente estar envelhecendo aí junto com longevidade saudável. Então, é isso, meninas. Assim, o que eu oriento vocês? Procurem um médico que já está mais nessa área de integrativa, que vá conversar com vocês, não simplesmente só sobre a sua queixa principal, que muitas vezes vá procurar outras coisinhas ali que podem lhe ajudar muito, porque não é só sobre a dor, né? É sobre ter saúde, é sobre ter bom sono, é sobre o intestino funcionar bem, é sobre ter energia para trabalhar, para estudar, é sobre ter memória boa. Então, me procure, né? Eu acho que eu vou vender agora, né? Eu acho que eu estou bem preparada e no que vocês precisarem, depois a gente deixa aí o arroba do meu Instagram, pode mandar um direct, que eu estou sempre aberta e a propostas, a comentários e o que vocês puderem me ajudar também nisso. Muito obrigada. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber mais alguma coisa, podem, ao assistir esse vídeo, vocês podem fazer seus comentários, que a gente repassa para a doutora Mariana Teles e ela vai tentar responder vocês. Tá certo? Então, gente, o nosso Café com Saúde de hoje com a doutora Mariana Teles está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa conversa linda, maravilhosa, porque eu aprendi muito. Acho que também vocês aprenderam alguma coisa. E é isso, o mundo está evoluindo, a medicina precisa evoluir e a nossa consulta, o nosso atendimento, ele também precisa evoluir. E é isso, olhar não a doença, olhar a paciente, a mulher, o contexto, porque assim a gente vai ter resultados muito melhores, tá? Então, fica com a gente, em breve teremos um novo episódio e um abraço para vocês. Até mais com Café com Saúde. Tchau.